Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu tenho a honra de convidar aqui um grande amigo de muito tempo já, amigo que a gente se encontra em Santos, nas montanhas, passeando e conversamos muito sobre a temática de hoje também. O amigo é o antropólogo, professor universitário, escritor, palestrante e terapeuta integrativo de corpo e mente, que é o professor Daryl Champlin. E o assunto é uma coisa que a gente já vem conversando há muito tempo, só que ele foi se especializando, foi estudando, foi participando de tudo quanto é curso de pessoas que vinham de fora do Brasil. Ele se especializou, já está há muitos anos já estudando sobre isso, que é um problema contemporâneo, né? Uma coisa que aflige ou alguém da família, alguém que você conhece, hoje dificilmente escapa disso. Então o tema é como superar a ansiedade, que é um dos grandes males de hoje, a depressão, a dor e outros males, então, do mundo contemporâneo, pela psicologia integrativa e da energia, tá bom? Esse é o tema de hoje, eu tenho certeza que vai atingir alguém que você conhece, ou quem sabe você mesmo, espero que não, mas fique com a gente aí. E antes da gente começar a bater um papo sobre isso, 3 recadinhos bem rápido. Primeiro, vai sair na telinha aí do terapeuta Sidney Cassi Santana, que são terapeutas que estão trazendo uma novidade para a área da saúde, como ação preventiva, que é um equipamento, um dispositivo revolucionário, não invasivo. Eu passei por ele, ele faz a leitura dos 10 dedos da mão, né? Uma coisa incrível, que visa registrar o estado do campo energético de uma pessoa, informando níveis de energia para o sistema endócrino, gastrointestinal, sistema nervoso, estresse e emoções, detecta anormalidades potenciais à saúde, antes dos primeiros sintomas, isso que é bom, né? E da doença, sugerindo, então, linhas de ação para o tratamento adequado. E no dia 29 de abril, eles também vão dar um curso de Reiki nível 1, voltado para a harmonização e reposição energética, auxiliando na redução do estresse e recuperação da saúde. Bom, de qualquer forma, esse é o curso, mas vale a pena passar por esse equipamento. Você sabe de tudo que você tem no corpo, é incrível, né? O contato para realizar uma análise bioenergética quântica ou, né, se inscrever para o curso, é só mandar pelo WhatsApp 13, que é de Santos, 99620, está na telinha, 99620-0909. Pode entrar no site também, que é holisticaterapia.com.br. O segundo recadinho é da Seichonoye. Nós vamos ver algumas imagens, então, do último congresso que teve aqui. Você já refletiu como conseguir a felicidade plena em todos os aspectos da sua vida? Você terá esta oportunidade imperdível participando do ciclo de estudos da Prosperidade de Santos, promovido pela Associação Prosperidade do Brasil. O ciclo é orientado por diretores da Seichonoye e é realizado no Parque Balneário Hotel com todo o conforto, infraestrutura, apostila, livraria, welcome coffee e almoço do próprio restaurante do hotel que vocês estão vendo aí, né? Tome a decisão, ingresse você também na turma de 2018. É apenas um encontro por mês ao longo do ano, um por mês. O primeiro vai ser no dia 29 de abril, que é domingo, tá aí, ó, 29 de abril, às 8h30 da manhã, tá? No hotel Balneário, né? Parque Balneário Hotel. Mais informações, você pode ligar no 99146, pode pular isso, 99146-9702 com a Sueli. Pode mandar mensagem no WhatsApp ou telefone, se preferir e-mail, prosperidadesantos@gmail.com, pelo Facebook, Ciclo de Estudos da Prosperidade Santos. E antes disso, vai ter no dia 27 de abril, isso que está na sua tela, né? Que é a conferência especial Todos Podem Ter Sucesso. O preletor é o Antônio Fernando Barbosa da Silva, que é um especialista em marketing, empresário, sabe muito do assunto. 27 de abril, sexta-feira, é uma sexta-feira às 8 horas da noite. O local é na Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. E esse aí custa R$20 apenas, tá bom? É uma grande preleção com esse cara aí que é fera no assunto, Antônio Fernando Barbosa da Silva. Ok? E o terceiro e último recadinho vem
do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico-emocional com liga-elementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa como pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem a clínica em São Paulo, porém atende 2 vezes por semana aqui na Baixada Santista, no Smart Center. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele que tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Então, quem quiser agendar, é só ligar no 3285-6993. Está na telinha, tá aí, ó, 3285-6993. E o endereço é Rua José Camaleiro, número 15, no Gonzaga. Bom, eu e o Darryl somos amigos já de muito tempo e a gente gosta muito de conversar sobre o tema de hoje, inclusive aqui. Na verdade, ele que me ensina, porque ele é um estudioso do assunto, né? Mas a gente bate muito papo, muitas vezes, lá nas montanhas, naquele friozinho gostoso, né? No silêncio, na quietude, né? No meio da natureza, conversando sobre isso. Muito bom. E, finalmente, parabéns, você se lançou, né? Para ajudar as pessoas com base nesse seu conhecimento. Né? É um trabalho que traz muita responsabilidade, antes de mais nada, né? Porque você está lidando com emoções e com pessoas que estão muito fragilizadas. Então você tem um entendimento de como que a pessoa chega nesse estágio e de como ajudá-la a sair dele, é muito precioso, né? De grande ajuda. Essa é a meta, em última instância, né? A gente, se tem uma meta que a gente deve buscar cumprir na vida, é ajudar outros, quando a gente pode fazer isso. Pois é, e você, assim, começou com o pé direito, porque mal você começou, você já tem o seu consultório lotado de pessoas, muita gente está procurando, até pelo boca a boca, uma pessoa está indicando para outra, e isso está trazendo muita gente, está tendo um retorno incrível por essa técnica, que é uma das mais modernas de hoje, né? A gente agrega muita coisa, né? Por isso que a gente se chama de integrativo, porque o que se descobre é que, no fundo de tudo, o que está é energia. Tudo é vibracional. Que move o universo é vibracional, né? É vibracional. Então, os distúrbios energéticos são o que trazem para a gente os distúrbios. Então, os distúrbios emocionais trazem para a gente distúrbios fisiológicos. Então, a meta é descobrir onde é que estão acontecendo estes distúrbios emocionais, energéticos, para poder liberar também a pessoa dos sintomas que ela tem. Então, antes da gente falar das técnicas, quais são, assim, os casos mais latentes que você encontra hoje em consultório, né? É depressão? O que vem a ser? A ansiedade? Eu acho que a ansiedade está no topo da lista sempre. Porque isso traz outros problemas. Porque a ansiedade é, de certa forma, a porta que vai dar a entrada para um monte de outros distúrbios. Depressão, inclusive. Mas as grandes mudanças emocionais que as pessoas têm, também em longo prazo, trazem doenças físicas. Então, você conseguir mapear isso na pessoa eu acho que o caminho para levar. Então, você tem os problemas como a ansiedade, que geram depressão, que demonstradamente também levam a doenças como câncer. Câncer, e às vezes atinge o órgão mais fragilizado que a pessoa tem. Cada um tem um órgão um pouco mais fragilizado, né? E ali acaba sendo um problema físico, mas oriundo de um emocional. Do emocional. E eu teorizo que, na verdade, as emoções são responsáveis por quase tudo. Na verdade, são 3 grandes tripés, na minha visão, que alteram o estado fisiológico da gente. Primeiro, é evidente, poluentes. É óbvio, o meio ambiente está poluído, a gente absorve a poluição, isso tem um efeito óbvio no nosso corpo. A alimentação é uma segunda ponta desse triângulo, desse tripé. Porque a gente costuma ingerir alimentos que são tóxicos e a gente o faz todos os dias, sem pensar 2 vezes. Seja porque é gostoso, seja porque é parte do nosso condicionamento. A gente acredita que este é o certo. O excesso de açúcar, de farinha, gordura, né? Enfim. E o terceiro pilar são as emoções. E quando você junta este triângulo de fatores externos, isso é o que vai, de certa forma, influenciar o seu corpo e vai influenciar cada vez mais. Então, a gente busca entender isso. É um novo campo da ciência chamado epigenética,
como que o que cerca o ambiente celular interfere na saúde celular e, portanto, então, na saúde do indivíduo. Problemas frequentes incluem ansiedade, depressão, claramente. Curiosamente, muitos problemas de relacionamento, sejam amorosos, sejam de amizade, seja o que for, que levam à ansiedade, que levam a outros problemas. Então, eu acho que os dois grandes, eu diria, os pilares ou carros-chefe hoje da sociedade, em termos de saúde mental e física, derivam de relacionamentos, enfim, de brigas que a gente poderia facilmente evitar, mas a gente não evita, de um sistema social que empurra a gente à intolerância. Débora, eu acrescento isso, eu não tenho o seu conhecimento, mas eu acrescento, quando você falou no primeiro pilar, que é a poluição, não é só a poluição do ar, eu acrescento a poluição da mídia. Porque, claro. Hoje, você entra nas redes sociais, só existe ódio, ira, raiva, briga, pela divisão política, pelo time de futebol, enfim, por N motivos que alguém é contrário ao outro, e aí começa aquela discussão sem fim, infindável. O que inclusive tem já demonstrado em imagens como que o corpo é afetado por diferentes Essa imagem emoções. Que você trouxe. Eu trouxe uma imagem que demonstra isso. Como que as emoções, não só as ruins, mas também as boas, têm impacto no seu corpo e diretamente. E as imagens mostram em cores diferentes. Ver a imagem, então? Os campos do corpo que estão sendo afetados. Então, assim, você pode falar sobre elas? Então, você pode ver que você tem lá na ponta a raiva, na parte superior. É o primeiro à esquerda, lá em cima. Tá. Você pode ver onde que aquilo está afetando e quais são os órgãos que estão sendo afetados. O que está afetando é a parte vermelha? É a parte vermelha e a parte verde também, né? Então, esses são efeitos e os efeitos secundários que aquele tipo de emoção vai o primário é o verde, carregar para você. Ou, talvez seja no sentido mais forte o verde ou o amarelo. Tá. Né? E, evidentemente, também o vermelho. Mas, essencialmente, a imagem tenta mostrar como é que o corpo da pessoa está sendo afetado pelas diferentes emoções que está... Você está vendo que do abdômen para cima a raiva, principalmente o coração, que é onde está a parte verde. Agora, veja a depressão embaixo, que seria o terceiro corpo da esquerda para a direita. Olha como que a depressão afeta a pessoa. Desliga, como se fosse o corpo... ou seja, aquele que está só com azul e preto. Isso. Tá. E a pessoa fica literalmente sem condição, muitas vezes, eu ouço isso direto, de, às vezes, levantar da cama. A pessoa de reagir, né, para a vida. Não tem condição sequer de levantar. E pessoas que viram, às vezes, em posição fetal e ficam horas deitadas naquela posição, sem sequer conseguir se movimentar. Sem energia mesmo, sem né? energia, completamente sem energia, desligado. Né? E aí você vê como que... A minha curiosidade é aquele último, da lá de cima, o último à direita, lá que é totalmente preto. Eu não estou nem conseguindo enxergar daqui qual que é o nome que dá. É neutro? O neutro seria se você está sem nenhum tipo de efeito no seu corpo. Nem feliz, nem triste, nem raivoso, enfim. Indiferente. Indiferente absolutamente, o seu corpo não tem reação alguma. Tá. Até é saudável, né? Mas é evidente que se você está sendo afetado pelo... Olha só a felicidade. O que me chama a atenção é o do meio. Aquele que é a felicidade. É a felicidade? Está afetando o corpo inteirinho a felicidade. Inclusive, eu estava anteontem fazendo um outro estudo e... mais pro lado do bem, então. Aquele é o bem. Tá. O autor estava dizendo que quando a pessoa está deprimida, as células dela estão deprimidas. Então, o corpo todo dela, a pele está deprimida, o cabelo está deprimido, o corpo todo da pessoa está em depressão quando ela está sendo afetada por isso. E que é o extremo oposto quando você fala da felicidade. Seu corpo inteiro também está sendo afetado. Se você está feliz, suas células estão felizes, portanto, seu corpo inteiro está feliz. Então, isso é uma das grandes evidências de como que a gente precisa mudar o foco e o sistema de crenças que a gente tem. Porque a gente é treinado a ser pessimista. Inclusive, o cérebro reage dessa forma primeiro. A gente sempre vai procurar um negócio ruim antes de pensar na coisa boa. E tem demonstrado estatisticamente que o pensamento bom dura em torno de 2 segundos. E o pensamento negativo, 10 segundos. Bem mais, né? Então, você imagina onde você está focando toda a sua muita gente fala, isso é uma frase comum, muita gente diz assim, olha, eu tenho medo de ser feliz, porque quando eu tenho um momento de felicidade, sempre vem uma coisa ruim em seguida. Isso é prevalente em pacientes, inclusive, em clientes que têm altos níveis de estresse, altos níveis de ansiedade, e, portanto, ou são pré-depressivos ou de fato depressivos. A pessoa está tão habituada a se sentir mal que tem medo de se sentir bem, ou às vezes, isso que é pior,
não quer se sentir bem. Porque ao se sentir mal, tem todo um sistema de apoio que a pessoa recebe, seja bom ou seja mal, de outros. Quando a pessoa tem um repúdio de outras pessoas, pelo menos ela está recebendo atenção. Quando ela recebe um auxílio de outra pessoa, ela está de fato recebendo uma atenção e por causa disso, isso tem um sistema de retroalimentação dos sintomas. Interessante. Reforçando, forçando e reforçando que é vantajoso se sentir mal. Então, e dor também. Tem muita gente que pega e prefere sentir a dor, porque dessa forma tem a atenção daquelas pessoas que a cercam. E nós temos uma segunda imagem também, né, Débora, que eu vou mostrar também. Eu vou pedir para o Rafael colocar no ponto a segunda imagem, mas você já pode se antecipar. É o do crânio? Do crânio. Tá, é assim. De onde que vêm as nossas manesias, por assim dizer? Como que somos afetados? Estamos vendo ali. Quando você considera a ciência tradicional, você diz, a coisa vem de dentro para fora. Então você está infectado por uma bactéria. Então você adoece. Agora, será que isso é fato? E essa imagem é marcante pelo seguinte motivo. Tem um menino que era um gênio da matemática. Absoluto gênio da matemática. Gênio, tá. Manjava tudo e evidentemente muito mais do que eu em termos disso. E com facilidade, né? E com facilidade para resolver tudo que é problema mentalmente. Tá. E o motivo dessa imagem Esse cérebro é dele. E o motivo dessa imagem é o seguinte. Quiseram descobrir por que ele era tão bom na matemática e submeteram o menino a uma ressonância. A imagem da esquerda ali mostra um cérebro normal. Tá. O da direita mostra um crânio que não tem cérebro dentro, exceto fluidos. Ali dentro tem fluidos, então é um crânio de uma pessoa hidrocefálica. Com apenas, neste caso, 150 gramas de massa cefálica. Ao contrário do lado de lá, 1.500 gramas. Nossa. Então tem 10 vezes menos. E esse menino, o gênio da matemática... É o da direita? Não tem cérebro, essencialmente. E o que ele tem de cérebro é a parte antiga do cérebro que não faz esse tipo de raciocínio. E como é que faz? Então a pergunta é, de onde vem o conhecimento que a gente carrega? E eu vou pressupor, eu vou afirmar... Pode faltar que imagem? muito possivelmente existem muitas pessoas andando por aí que não têm grande parte do cérebro. Isso parece uma heresia absoluta, né? Falar um negócio desse num mundo onde a ciência determina que certas coisas só acontecem como resultado, por exemplo, de você ter um cérebro. Mas como explicar este indivíduo em particular? De onde vem esse conhecimento que ele tem, sendo que ele não tem Posso fazer uma contraposição? 10 vezes menos do que o cérebro, né? Fazendo uma contraposição. Como a gente sabe que o cérebro é dividido em setores, por exemplo, o lógico-matemático, ele se encontra do lado esquerdo, aqui no meio, é a parte lógica, né? E se essa pequena concentração que você falou tiver nessa parte, aí pode-se justificar fisicamente o conhecimento da o que não é o caso matemática. deste indivíduo em particular, porque Não seria a parte, o que tem no cérebro dele não é a parte responsável por raciocínio. Entendi. Então não seria. A postulação direta que Então, qual a conclusão que você chega? É que e tem vários autores que estão lidando com isso, que a postulação é que o que nós temos de inteligência, o que nós temos de, enfim, que nos torna seres como nós somos, é a consciência, e a consciência reside fora do corpo, ela é não local. Ou seja, está no espírito, está na alma. Alguns dizem que está em todos os lugares, inclusive uma discussão antiga que tinha é que havia um enorme espaço vazio entre os átomos, né? E hoje a postulação de alguns cientistas, inclusive, é que esta área que seria vazia, na verdade, ela é preenchida por algo que eles chamam de matriz divina, que seria essencialmente a energia que faz o universo funcionar. Então essa é a postulação. E que o cérebro funcionaria como um radioreceptor, por assim dizer, e que seria ele, dessa forma, capaz de absorver a consciência e fazer a consciência fazer o corpo funcionar. Isso é uma teoria interessante, vai contra os paradigmas do que se fez até hoje, mas é interessante. E é por isso que é necessário que a gente se desprenda do nosso sistema de crença básico, que tudo é resultado da mecânica propriamente dita. Quando, na verdade, a gente está lidando com coisas que finalmente a ciência está demonstrando que os místicos falam há milênios. Dério, eu queria, no próximo bloco, que você falasse um pouco mais sobre essa técnica que você tem utilizado e que está trazendo uns resultados incríveis, né?
Queria saber um pouco mais dessa técnica e também mostrar para o telespectador um vídeo que você trouxe interessantíssimo. Aquilo é incrível, né? É incrível, um vídeo, vocês vão ver no próximo bloco, um vídeo incrível. É chinês ou japonês? Chinês. É chinês. Tem que ser chinês, normalmente essas coisas é chinês, né? Então, nós vamos ver isso no próximo bloco. Deixa eu só dar um último recadinho, que é do Manaloa Bem-Estarim, sobre acupuntura. Você quer disposição, equilíbrio e harmonia, experimente introduzir em sua vida os benefícios da acupuntura. Você vai descobrir o que a China já sabe há milhares de anos, que a acupuntura mantém o organismo em equilíbrio perfeito através da promoção do fluxo harmonioso das energias. Como disse o Daryl, tudo é energia, o mundo é vibracional, né? Não espere ficar doente, pois a acupuntura é também prevenção e não apenas tratamento, como muita gente acha. O Espaço Manaloa oferece atendimento de acupuntura tradicional e estética também, respeitando a filosofia da tradicional medicina chinesa. A acupunturista é a fisioterapeuta Sheila Guerra. Para saber mais, você pode acessar o site manaloa.com.br ou pode agendar pelo telefone do Manaloa, que é 3222-2278, e o endereço Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já com o professor Daryl Champlin. Estamos já em nosso segundo bloco hoje. O meu convidado é o professor Daryl Champlin. Vamos lá, antropólogo, professor universitário, escritor, palestrante e, o mais importante, terapeuta integrativo corpo-mente. O assunto: como superar a ansiedade, que é um dos grandes problemas, a depressão, a dor e outros males do mundo contemporâneo, pela psicologia integrativa e da energia. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico, escritor também do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em tratamentos espirituais para os mais variados quadros que assolam a sociedade moderna, em especial também ansiedade, transtorno obsessivo, melancolia, tristeza acumulada, pânico, depressão, fobias, vícios, tais como alcoolismo, obesidade e tabagismo, dentre outras técnicas mais utilizadas estão apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras, através das quais proporcionam aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele te retorna, ou se preferir, você pode ligar, mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o que a maioria faz hoje, é o 991160195, tá bom? Repito, 991160195. Daryl, a técnica, que ela é integrativa, quer dizer, integra muitos conhecimentos ao longo desse tempo que você vem trabalhando, estudando sobre isso, né? O que você considera, dentre as técnicas, o seu carro-chefe? Aquela que você acha que ela é fundamental e depois vem as secundárias? Uma das técnicas que eu mais gosto, porque eu vejo resultados muito rápidos com isso, ao contrário do que normalmente a gente esperaria em psicoterapia de vários anos seguidos de consultas, certo. E às vezes eu vejo resultados em 3, 4 sessões, é uma que se chama técnica de liberdade emocional. É uma técnica que envolve você localizar momentos emocionais que aprisionaram a energia no corpo ou que impedem a energia de fluir, muito parecido com o conceito da acupuntura, na verdade, nesse sentido, mas você localiza momentos emocionais. É por toque isso? Não, é por entrevista mesmo, é por conversa. Por conversa. Então, por exemplo, a pessoa lembra que foi agredida pelo pai ou pela mãe e que essa agressão deixou nela uma marca muito profunda, não física, mas emocional. Então você volta no tempo com a pessoa, às vezes fazendo mesmo uma regressão, às vezes usando hipnose para fazer isso, por isso que é integrativo. A gente usa várias técnicas diferentes. Conforme o caso, né? Conforme o caso, mas você usa, por exemplo, nesse caso, se for preciso, hipnose para você chegar com a pessoa até um determinado momento da vida dela, onde ela sofreu um trauma, e o trauma pode ser coisa boba. Tem um caso curioso de um cliente que lembrava que numa discussão com a mãe dele deu um tapa na mão dele e ele estava com um pedaço de pão na mão, aquele pão caiu no chão. E ele ficou perplexo que a mãe dele teria tido a audácia de bater nele daquele jeito. E ele tinha essa lembrança de 5 anos de idade. Nossa, só que ele tinha ocultado aquela lembrança dele lá, ele não lembrava mais disso, e quando a gente estava conversando, ele tinha 60 anos. Nossa, ele lembrou, quer dizer, 55 anos atrás. 55 anos cozinhando uma agressão que ele sofreu.
que não teve, no fundo, nenhum tipo de significado, exceto pelo fato, claro, que isso foi depois compactado com outros eventos. Mas aquele foi um. Então você localiza aquele momento, você libera a energia usando técnica de acupressão. Isso que eu te falar, como é que faz para liberar essa energia? Uma das maneiras, ou essa que eu utilizo, é dando pequenos tapas na pessoa. Chama tapping em inglês. Você libera a energia de meridianos. Então, por exemplo, você começa dando pequenos tapas nessa parte que a gente chama de ponto do karatê. Tá. Depois a gente migra para a cabeça, em cima do olho, canto de olho, embaixo de olho. Tem uma sequência para você fazer. E enquanto você faz isso, você faz um processo de programação neurolinguística. Você traz o negativo primeiro, você faz a pessoa perceber como ela está se sentindo com menos valia, depreciada, como a pessoa se sentiu agredida, como ela se sentiu desvalorizada com aquilo, como ela se sentiu limitada com aquilo. Então você começa com esse processo. E numa terceira ou quarta rodada, você substitui isso por um ponto positivo na vida da pessoa. Enquanto você faz a liberação física nela. A pessoa chora? Muito. Muito, é? Muito, muito. As pessoas, quando percebem como se deixaram envenenar pelas coisas que aconteceram na vida delas, quando elas finalmente percebem, a energia libera também nisso. Tem um segundo procedimento que eu acho muito válido, que você coloca a pessoa na maca e você pressiona certos pontos do corpo dela, e quando você pressiona aqueles pontos, vêm lembranças instantâneas de coisas que aconteceram em épocas também passadas. Como chama essa técnica? Isso é acupressão pura. Você simplesmente vai lá, algo parecido com o shiatsu japonês, mas você vai lá e você acha aqueles pontos. Enquanto você está pressionando os diferentes lugares, você está perguntando quais são as emoções que a pessoa está tendo, que tipo de lembrança que ela está tendo, quais são as memórias que ela tem com relação ao passado dela. Porque normalmente não se trata de uma expectativa de futuro, embora isso seja um problema também que a gente precisa abordar, porque tem muitas pessoas vivendo só o futuro e esquecendo o presente. E você consegue, ao pressionar, são pontos específicos, ao pressionar esses lugares, você consegue fazer a pessoa trazer à tona lembranças que ela não teria tido comumente. Entendi. Tem um local aqui em cima, que a gente chama de ponto da dor, inclusive. Quando você pressiona ali, normalmente dói, né? Normalmente dói muito. E a pessoa traz à tona aquelas lembranças. Quando ela traz à tona, aí você pode usar outra técnica para fazer essa liberação dela. Ou seja, cada caso é um caso mesmo. E existe situação que a pessoa não tem nenhum trauma de passado? Não se localiza em nada do passado? Uma certa vez eu estava fazendo um curso nessa área e a instrutora pediu que a gente registrasse memórias que a gente tinha, coisas que tinham afetado a gente, lembranças ruins, emoções retidas. E eu fiquei ali olhando para ela, porque para mim, nada, né? Aí, no intervalo, eu não tinha ainda registrado nada, eu perguntei para ela, medito há 30 anos. Acho que não tem nada para lidar, eu acho que está tudo resolvido. Ela falou, pensa de novo. Porque a meditação ajuda você a lidar com o seu dia, mas não desenterra os seus problemas do passado. Sentei e comecei a refletir. E achei naquele dia 3 pontos que realmente eu tinha jogado para baixo do tapete e pensado comigo, um dia eu lido com isso. Naquele dia eu trabalhei com essas emoções durante o curso. Aquilo está liberado. Só que a gente vê coisas incríveis. Mas né? Dos pacientes, você sempre já se deparou com essa situação? A pessoa falou, olha, eu não consigo nada. Normalmente a pessoa te procura apenas porque realmente está num estado difícil. Mas se o problema da pessoa for ansiedade, se localiza no futuro. Mas daí a gente usa até outra técnica. Essa serve também para diminuir a ansiedade. Você reprograma a ideia da pessoa do que esperar do futuro. Mas daí, quando é estritamente ansiedade em estágios iniciais, aí a gente entra com gestão de estresse, de novo integrativo. Então daí a gente vai abordar as sensações que ela tem, as emoções que ela tem através de técnicas de respiração e de meditação. Então parte do tratamento se faz através de uma entrevista, onde você vai se aprofundando na história daquela pessoa e depois uma parte é na maca. Às vezes tem a maca, quando a gente não consegue localizar certas emoções, a gente faz o trabalho de pressão em maca justamente para que a pessoa possa chegar lá. Porque ali ela vai relaxar, ali ela vai se abrir um pouco melhor. Você também, durante o processo de maca, você faz exercício de respiração com a pessoa, você muda a iluminação da sala.
Então, você torna a coisa mais, você induz melhor, você torna a pessoa mais receptiva a mudar de faixa. Porque muitas pessoas têm muita resistência a procurar momentos passados traumáticos. Uhum. E, de novo, eu digo, é traumático para a pessoa. Para mim, pode não ser tão traumático assim. Uhum. Para mim, uma mãe dar um tapa na mão de uma criança e derrubar um pedaço de pão é coisa do dia a dia, mas para aquela pessoa foi muito marcante. Foi marcante. Então, colocar a pessoa na maca e trazer à tona os sentimentos dessa forma, por sugestão e fazer a pessoa, induzir a pessoa a isso, ajuda muito. Ajuda porque já, na verdade, isso dá um salto no processo de lembrança dela mesma. Legal. Né? E quando você chega nesse ponto, você sabe que, bom, agora metade do caminho já foi andado. É, né? Para onde eu vou agora. Legal. E às vezes você tem o norte, né? Você tem o norte do seu trabalho. Né? E às vezes, no meio do processo, quando você está reprogramando, por assim dizer, as lembranças da pessoa, teve um caso que eu achei muito interessante, que a gente estava discutindo lembranças de situação de mãe e filho também, neste caso, e a pessoa, no meio do processo, parou e falou, opa, essa pegou. Uma palavra que eu usei. A pessoa falou, essa pegou. E aquele foi o ponto de virada. É como você colocar a chave na fechadura, virar e destravar. Aquilo para essa pessoa foi a chave. Dali por diante deslanchou. E melhorou sensivelmente a partir daquele dia. A gente já está em cima da hora desse bloco, então eu queria mostrar o vídeo. Tá. Então, antes de mostrar o vídeo, o que nós vamos ver? Explica para a gente, para o telespectador entender, né, o que nós vamos ver lá nesse vídeo. Exige que a pessoa mude de novo, o sistema de crença, daquela pré-concepção que é impossível de você fazer tratamento de doenças, a não ser que pela medicina tradicional, que absolutamente, tradicional que eu quero dizer é a ocidental, que absolutamente não é verdade. No vídeo mostra um processo de um chinês, Qigong que chama, onde por exercícios de prana, que envolve energia, a pessoa tem curada em 3 minutos um tumor de bexiga. Um tumor de bexiga. E que nós vamos ver aquela imagem é uma ultrassonografia? É uma ultrassonografia. De um lado tem a imagem estática, do outro lado tem a imagem do processo de desaparecimento. Então nós vamos ver uma imagem branca, onde é o tumor. Onde é o tumor, tem uma bolinha, assim, tem uma saliência, que é o tumor. Tá. E no outro lado você vê que aquilo começa literalmente a se dissolver. Mas para o final do vídeo a gente vai ver isso, né? Exatamente. Ele se dissolvendo. E ele fez isso através do prana? Ele faz isso através de uma prática que envolve o prana. Que é energia universal. Tá, né? eu fiz questão de explicar para que a pessoa entendeu o que está vendo, né? Isso. Então você vai ouvir eles falando. Isso. Você vai ouvir em chinês, né? Em chinês, aí eles fazem um exercício que envolve respiração. Isso tem comprovação científica desse fato? Olha, porque foi uma ultrassonografia, na verdade. Aquilo é uma ultrassonografia, e eu digo assim, vindo da fonte que veio essa, que é um autor internacionalmente reconhecido, que disseminou esse vídeo, se você for duvidar, então você está duvidando de uma autoridade científica. Tá. Então é assim, eu acho o seguinte, tem muita falcatrua, tem muita falsificação, tem muita gente abusando da boa-fé de outros, penso assim. Mas seria mais ou menos como você fazer o equivalente a dizer assim, tal especialista diz que fumar causa câncer. O outro especialista fala e o outro também. Qual é a maior probabilidade? Que fumar causa câncer. Então, quando você tem um corpo científico que está se formando por detrás desta linha de pensamento, então você começa a diminuir dúvidas. E o que eu acho muito mais relevante de tudo isso é que são milhares de anos de tradição que finalmente a ciência convencional nossa, ocidental, está começando a se dar conta que funciona, que existe. Através de comprovação. Então, o que nós vamos ver, deixando bem claro, né, é que você vai ver uma imagem, do lado esquerdo é estática, do lado direito ela sendo trabalhada, vocês vão ver uma bola branca, que é o tumor na bexiga, né? E você vai ver que através da técnica ela vai se diluindo. Então, esse é um experimento científico comprovando a validade disso. Pode colocar então, Rafael, para a gente ver? E é bom que se mantenha em mente que o lado esquerdo é a mesma, tumor, então é a mesma pessoa. Exato. 看到那个，就是在那个膀胱，下月处的左侧，因为和一个压壶，这么一个。
受。现在是打气，各位老师，跟我一块用力量打气，可以吗？不要放松，身体的精神，可以往散，有空有听人话，散，散，话，散，话，散，话，散，话，散，话，散，小浪花，散，话，对，散，话，散，话，散，看那个看下去，开始一下。人就想啊，一下就彻底散了。你放松，放松在这儿，散，给我听听。散，话，散，话，散，话，散，话，散，话，散，小浪站着，好，散，话，散，没了，大家话，散，没了，话，站着，没了，散，消除散，没了，把成打破，没了，好了，没了，好了，哎，不好意思，能看出来，这是几秒，这边是有这样下来，那个就他往前走，那个上来，好，没了。Ou seja, né, então a gente viu na imagem da direita o tumor sendo retirado com uso. Com o uso de poder corpo-mente. Em outras palavras, o que gerencia como a gente de fato pode se curar é a mente, nesse caso, demonstrado. Agora, é assim, você fala assim... Isso é um experimento, é bom a gente deixar claro, né, Débora? Porque às vezes a pessoa, né, alguém que está nos vendo, ou que conhece alguém que tem um tumor, né? Pelo amor de Deus, jamais larga o seu médico, jamais larga o seu médico. Continua fazendo o que tem que ser feito, né? E você também pode trabalhar seu lado energético. Isso é um experimento científico que a gente está mostrando o poder disso, mas Sim. É uma coisa nova, né? Então... Não tem nenhum nexo... Continua no seu oncologista, né? O meu querido professor de física quântica, Amit Goswami, que é uma autoridade internacional nisso, ele fala, na hora que você precisa chamar o bombeiro para apagar o incêndio, você chama o bombeiro e apaga o incêndio. Depois você vem trabalhar a energia de novo. Claro. O ideal é você se trabalhar para não desenvolver. Agora, uma vez que você tenha desenvolvido de forma isso, preventiva. Lógico. E mais uma vez que você tenha isso, e isso representa uma ameaça à sua vida, mas jamais você deixa de fazer todos os tratamentos que você precisa e pode fazer. Esse tipo de tratamento não funciona para todo mundo, é óbvio que não. Não são todos os que se permitem curar antes de mais nada. Então, é uma ressalva importantíssima essa que você fez, porque isso leva a gente, transporta a gente ao verdadeiro e bem conhecido fenômeno do placebo. Claro. O que é o fenômeno placebo? É conhecido tradicionalmente como você dá uma pílula de açúcar ou de trigo para alguém dizendo que tem o poder da cura ativo dentro dele, quando na verdade não tem, é açúcar ou trigo, a pessoa consome aquilo e se cura daquela doença. Então é importante que se mantenha em mente de onde vem essa cura. Não está no ingrediente ativo do trigo e nem do açúcar. Está no ingrediente ativo da energia espiritual mental. Que consegue modificar células, né? Que consegue modificar células, e isso está cada vez mais claro que existe. E existe o efeito oposto também, que as pessoas normalmente não conhecem. Chama-se o efeito nocebo. Que é quando o paciente entra na sala do médico, o médico diz assim, olha, tem nada que eu possa fazer por você. A gente também chama isso de efeito jaleco. O médico fala, não tem nada que eu possa fazer, vai arrumando as suas coisas, inventários, se quer fazer uma viagem, faça sua viagem, porque nada aqui que a gente tem a fazer pode te ajudar. Em 2 tempos a pessoa morre porque ela acreditou naquela sentença daquele médico. Você deixar de integrar elementos humanos no processo, coisa, né? sabe? Torna a pessoa suscetível, e a pessoa que é bem sugestionável, digamos, vai morrer em 2 tempos porque acreditou na jaleco. O efeito é muito maior na pessoa susceptível, né? Muito maior. Então, quando você tem uma abordagem que inclui esperança, o processo de cura já é outro. Sobrevida já é outra, totalmente diferente. O que este vídeo prova, que eu quis trazer por esse motivo, é para demonstrar que existe dentro da gente, como todos nós,
o poder ilimitado da criatividade. Isso envolve, finalmente, em última instância, leva também à cura. Ou, melhor ainda, a prevenção de qualquer condição. E quando eu trouxe a imagem do crânio sem cérebro, é para mostrar que este poder de criatividade ilimitado sequer reside necessariamente dentro do nosso corpo. Ele é não local. E, portanto, está ao alcance e, de fato, todos nós temos como lidar com isso e utilizar. Então, só para enfatizar mais uma vez, então, lembrando que foi só um experimento científico através de uma técnica chinesa, né? E que ninguém deve deixar de largar seu oncologista, se for o caso, né? Jamais. Bom, vou fazer a agenda do Fronteiras da Ciência com 3 mensagens. Preste atenção para você se sociabilizar, participar, estudar, como o Daryl já tem feito há bastante tempo, né? Então, nós vamos falar da Rap Science, que vai dar um comunicado sobre meditação, que é uma das práticas que o Daryl também recomenda há muito tempo que ele já vem praticando meditação. Inclusive, ele fez a minha casa em Campos do Jordão, uma tarde, né? Sarau de meditação com todos os amigos lá, né? Então, meditação ao vivo. Pode entrar com a agenda, né? Entrar com a agenda? Não estamos aí? Bom, então vamos lá. Né? O Rafael, manda ver aí. Isso, por favor, né? Oi, o que houve? Tá legal, então estamos com um probleminha da agenda. Né? Então pode chamar, ok, tá, vamos lá. Meditação ao vivo, toda sexta-feira, às 17 horas. E também tem uma turma às 19h30 e entrada franca. A gente não paga nada. Olha que legal. Né? Meditação ao vivo, você vai aprender a técnica, né? De graça, às 17 horas. E outra turma às 19h30. Você pode escolher a melhor, sem pagar nada. E também foi lançado o livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, do mestre Ryoho Okawa. Esse livro, claro, está em português traduzido e à venda no templo da Rap Science de Santos. Lembrando que agora os dias de atendimento da Rap Science é de sexta e sábado. Vamos mostrar a capa do livro? Pode mostrar aí, isso está aí o livro que eu falei, né? A Verdade sobre o Mundo Espiritual. O local da Rap Science em Santos, o templo, fica na rua Júlio Conceição, 94 em Santos, telefone 3219-4600 ou WhatsApp 99158-4589. O segundo recadinho da agenda vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz sobre o atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. E como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. E a Eliane também comunica uma agenda de curso de Reiki Usui e tibetano, nível 1. Tem 2 turmas à sua escolha. Uma é no dia 22 de abril e a outra é no dia 29 de abril. Interessados, ligar no 99172-9798. O endereço dela, né, é na rua Delfino Stockler de Lima, 81 Altos Marapé. Mais uma vez o telefone, 99172-9798. Deixa seu recado que ela liga de volta. Também tem atendimento também, não só presencial, como online agora, viu? Ela também atende online. Terceiro e último recadinho vem da terapeuta Kátia Yana Guevara. Consultorias gratuitas no Espaço Werkel, as luzes da aurora para indicação de tratamentos com as essências minerais. As essências Werkel atuam no equilíbrio energético para auxiliar na cura do corpo físico, emocional, mental e espiritual. As consultorias serão realizadas com terapeutas treinados pela Kátia Yana Guevara, que é a canalizadora das essências. Os agendamentos podem ser feitos no telefone 3261-1352, de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 e ao sábado, das 10 às 14 horas. E o WhatsApp 988330341 e o local é a Avenida Dino Bueno, 55, Sala 2, Ponta da Praia, em Santos. E se você perdeu qualquer informação, não tem problema, acesse o nosso site fronteirasdaciencia.com.br.
e depois clique em Agenda da Semana. Voltamos já com o professor Darryl Champlin. Olha, problemas no mundo contemporâneo, como ansiedade, depressão, dores, problemas físicos, emocionais, né? Enfim, uma série de problemas hoje. A gente tem técnicas hoje extraordinárias. Um dos maiores estudiosos do assunto é o professor Darryl Champlin, que está aqui comigo hoje, um grande amigo já de longa data, né? Então ele veio aqui para dar esse testemunho e a gente vai dar o contato dele também para quem tiver interesse, tá? Então já vai pegando uma canetinha aí para anotar. E esse bloco é oferecimento da Loja Merlin, que conta com a maior variedade de incensos e também de pedras naturais e roladas da Baixada Santista. Tem o melhor preço, a melhor qualidade de tipos de vela, tem vela de tudo quanto é jeito, tem uma grande variedade de roupas e acessórios para ciganos e de umbanda, e também livros do ramo esotérico, livro religioso, né? Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos com o melhor preço, nem precisa ficar andando por aí. Fica no Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Fácil de encontrar, dá até rima, né? Então, Loja Merlin, rua Pereira Barreto, número 12, André e o seu pessoal que trabalha lá com ele, tá bom? Dário, vamos voltar então ao nosso bate-papo? Normalmente as pessoas vêm com queixa de problemas emocionais ou físicos? Ou os dois? Temos os dois. E é interessante se observar o seguinte: muita gente chega com bastante queixa, que está com dor em tais lugares. E quando você começa a investigar o que é que anda acontecendo na vida da pessoa, ou então você determina quando foi que a dor começou, e você começa a investigar o que estava acontecendo naquele período de vida da pessoa, você localiza a tal da energia retida, e quando você libera aquela energia, a dor vai embora junto. Tive um caso bem interessante, não faz muito tempo, de uma mulher que entrou com muita dor de quadril, muita dor. E fizemos o nosso primeiro encontro, conversamos bastante, e marcamos um retorno dela para aquela semana mesmo. E quando ela voltou, eu perguntei: e aí, como é que estão as suas dores? Ela falou: sumiu. Completamente as dores, mas sumiu completamente. Mas o que você fez coisa na boa. primeira? Aí eu falei justamente isso: mas como que foi que você acha que isso se sucedeu, né? Ela falou: saí daqui sentindo tanta segurança e tanta paz, que quando eu saí daqui, já não tinha mais no seu consultório. Isso. Já não tinha mais a dor quando eu saí daqui, ela falou. Mas é evidente que estes são casos e há outros casos. Então, o que a gente muitas vezes, e pode parecer incrível para alguém que não acompanha processo desse tipo, que tem muita dor de joelho, muita dor nos ombros, por exemplo. Uma em específico, a gente determinou que a dor do joelho esquerdo dela estava diretamente relacionada à relação dela com a mãe. Com a mãe? Quando foi liberada a relação ruim, né, que ela tinha, a energia ruim que tinha com relação à relação dela com a mãe, a dor foi junto. Não muito tempo depois ela viajou, encontrou com a mãe, a dor voltou. Caramba. Quando ela saiu de onde ela foi, do encontro com a mãe, quando ela voltou, a dor desapareceu de novo. Então, para ela ficou caracterizado que ela tem que trabalhar em liberar o ranço que ela tem com a mãe. E como é que você faz isso? Ora, um dos grandes passos que se dá depois que você localiza aquele momento emocional, que você libera a energia, é uma coisa muito simples que a gente complica demais, que se chama perdão. Você se perdoa por ter permitido que por tanto tempo você odiasse uma situação, e você perdoa aquela pessoa por ter te induzido, porque a responsabilidade em última instância é sua sempre, por ter te induzido a ficar daquela forma. Perdão e agradecimento são importantes talvez, para o tratamento, de forma geral. Em todos. Na minha opinião, não há como você progredir sem que você encontre uma forma de chegar a termos com você mesmo, com as coisas que você se deixou fazer, ou que se impediu de fazer. Uma outra pessoa tinha um problema sério no ombro, e a gente descobriu que era uma relação... No ombro. Tá. E a gente descobriu que aquela era uma relação dela com uma outra pessoa também. Quando ela chegou a termos com aquela relação ruim que ela tinha com aquela pessoa, e normalmente o ombro direito, pelo menos os casos que eu tenho trabalhado, tem a ver com pai ou irmão. O lado direito é lado do homem.
O lado direito seria, pelo Homem. menos no que Problema tem com homem. encontrado, problemas de homem E esquerdo, mulher. com mulher. E quando ela finalmente localizou aquele assunto, ela liberou e aquela dor que vinha assolando há meses desapareceu. E há casos parecidos com alergias também. As pessoas vêm com alergias, às vezes horrorosas. Você libera a energia, a alergia desaparece junto. Claro que, de novo, há casos e há casos. A pessoa, quando ela está pronta para liberar, ela libera. E este que seria um sintoma externo daquela emoção presa, daquela energia retida, quando a energia circula de novo, aquilo desaparece, porque aquilo ali está somatizando aquela coisa presa que está dentro da pessoa, às vezes há décadas, como é aquele caso que eu mencionei, do cara que carregou por 55 anos aquele ranço. E finalmente entendeu o que estava acontecendo. Então, quando você localiza o porquê da dor, então daí você prepara a pessoa para a melhora dela. E a pessoa é quem faz o processo, não é a gente. É a pessoa que é responsável por fazer esse processo acontecer. A pessoa tem que estar também com muita vontade, né, de trabalhar em seu próprio favor, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram um terapeuta buscando que ele seja o responsável pelo milagre, né? Mas o milagre está na própria pessoa. O terapeuta é o condutor disso, né? Temos casos assim, onde a pessoa fala assim, eu preciso de um remédio para fazer Se vira, isso. me cura. Exato. O que você vai receitar para mim? Eu não receito. Antes de mais nada, eu não receito. O que você recomenda em termos de remédio? Eu não recomendo nenhum. Quando não muito, você toma um floral para te ajudar a equilibrar. A acupuntura funciona muitíssimo bem, então procura um acupunturista, sabe? Esses processos são muito bons. Agora, o negócio interessante que se descobriu é que, por exemplo, remédios antidepressivos, quando se fazem a comparação entre os experimentos placebo e os experimentos que envolvem elementos ativos, os remédios que são inventados para trabalhar a depressão, não querendo dizer que o medicamento não funciona, funciona. Mas mais vezes do que não, os estudos que envolvem os placebos têm mais efeito do que o remédio que foi desenvolvido especificamente para aquilo. Dero, vamos deixar o seu contato? Sim. Eu acho muito importante, porque as pessoas falam, puxa vida, eu estou querendo participar. O Dero estava até aqui em off, eu vou entregar ele. Em off ele já está assustado aqui. Ele falou assim, né, eu estou cansado até pela quantidade de atendimentos que ele tem feito, né? Muita gente está procurando o Dero porque ele está trazendo resultados incríveis, né? Então está fazendo muita gente procurá-lo. É até uma temeridade eu estar trazendo você aqui para falar sobre isso, né? Te deixar mais cansado ainda. Ele falou assim, olha, eu vou com você para Campos do Jordão nesse final de semana. Esse fim de semana. Vamos para as montanhas, né? Reequilibrar, né? Reequilibrar a energia para voltar com toda a carga. Então, quem quiser passar por uma consulta com o Daryl, né? Em todas essas técnicas integrativas, que está ligado à física quântica, sem dúvida nenhuma, né? A todo esse estudo moderno que está trazendo um resultado inacreditável. Então, nós temos o telefone e o WhatsApp, de preferência o WhatsApp, não é para usar, né? Melhor, né? Então, vamos jogar na telinha, por favor. Isso! Então, olha, 99741-6022, tá bom? Então, vamos falar devagar para você anotar. Daryl Champlin, né? 99741-6022. Se você tirou uma foto estranha também, que você não tem explicação, aproveita e leva para ele no consultório também, que ele explica, sonho, tá? né? Ou sonho, claro. Nosso grande interpretador de sonhos, né? Tem um e-mail também, que é Champlin. Lembrando que Champlin termina com a letra N de navio, Champlin, tá? @terapeutaholístico.com.br. Mas você me tirou daí, menino. Volta com os caracteres. Vamos lá? E tem o site também, que é suasaudeintegral.com.br. Aí, voltamos aí. Então, tinha colocado com M de Maria, tá? Então é Champlin com N de navio, tá? Então, Champlin, beleza. @terapeutaholístico.com.br. Tem o site. Pelo site você tem os contatos também, né? Tem até mais fácil o site, suasaudeintegral.com.br, tá bom? www.suasaudeintegral.com.br. Vou pedir para deixar o telefone no ar. Fica segurando o telefone no ar, Rafael, para mim, por favor, né? Assim, quem quiser, não conseguiu anotar porque está correndo atrás da canetinha, pode correr aí, tá bom? E de criança, de quantos anos até? Eu trabalho com adultos. Só com adultos? Ainda não. Adolescente, sim. 19 em diante. Eu não tenho a especialização necessária para lidar
com adolescentes ou crianças no mundo. Ah, É uma coisa que definitivamente precisa ser implementada, inclusive no meu processo. Mas eu trabalho essencialmente com adultos hoje. De todos os cursos que você já vem fazendo há muito tempo, qual que você acha que você mais gostou de todos os cursos? Olha, virou carne de vaca você falar sobre física quântica, né? Mas a verdade é que o conhecimento que a física quântica trouxe para a espiritualidade talvez a maior de todas as ferramentas deste último século e do início, do último século que passou e do início deste século atual. Porque descobriu-se, com os estudos da física quântica, que tudo está dentro do seu controle mental. E agora a gente está falando do controle da nossa consciência. Então não é biológico. E a física quântica demonstrou como que a mente da gente consegue fazer a transformação. Por observação, você consegue mudar a matéria. Literalmente mudar a matéria. Então, quando se trata de qualquer curso que eu tenha feito, o curso sobre saúde integrativa do Amit Goswami talvez tenha sido aquele que separou joio de trigo para mim. Porque, através dele, eu consegui entender uma coisa. Esse que você ficou enclausulado, né? Não, esse ainda foi antes daquele. Ah, foi antes? Aquele curso de vários dias lá que ele promove no Brasil foi depois, mas e que eu inclusive soube desse curso por causa do primeiro. Mas ele, para mim, virou a chave no sentido literal mesmo do entendimento de como que a tradição milenar já sabia da resposta. Já sabia da resposta. A física quântica explica isso. Legal. Olha, isso é uma coisa relativa nova, pensando em termos de tempo, né? Relativa nova em termos de tempo, mas que realmente estamos nos rendendo a isso, porque os resultados estão aí para ser comprovados e o sucesso dessa terapia tem sido inacreditável. O Daryl Champlin já vem investindo nesse estudo há muito tempo. Como eu falei no começo do programa, um objeto de nossos bate-papos muitas vezes, né? Nos momentos de relax que nós temos, a gente conversa sobre isso e por isso que ele está aqui, porque eu gostaria que ele falasse sobre isso, tá bom? Então o telefone dele já esteve no ar aí, né? Mais uma vez, 99741-6022. Qualquer problema que você tenha físico, emocional, né? Procure o Daryl, conheça esse tratamento que é inacreditável, tá bom? E o tema da semana que vem é o que comanda o destino das pessoas. Diferente de hoje, tá bom? O que comanda o destino das pessoas. Como você dá uma guinada na sua vida em todos os aspectos, seja lá qual for o problema que você tenha. E quem virá aqui é um preletor da Seitonoye, empresário formado em marketing, que é o Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva. Vem de São Paulo para cá só para dar essa dica para os telespectadores aqui da Baixada Santista. Daryl, muito obrigado mais uma vez e estaremos brevemente lá em Campos do Jordão conversando sobre isso. Eu que agradeço. E tomando um vinho. Sempre é importante a gente poder disseminar esse tipo de conhecimento, né? E o Fronteiras da Ciência tem sido um veículo para isso. E o papel que o Fronteiras exerce nessa comunidade aqui é imprescindível. E eu tenho, por isso que eu agradeço muito a você, Daryl, pela nossa amizade e também por isso que você nos proporciona a todos nós, tá bom? Muito obrigado, obrigado você de casa, paz, saúde e prosperidade.